NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira. Olá, muito bom dia para você. O NC Agro deste domingo chega com as melhores informações do campo do norte e nordeste do país. Vamos conferir o que é destaque no programa de hoje. A produção começa às 7h30 da manhã e segue até 5 horas da tarde. Por dia, em média, a fábrica produz 200 fardos e cada um com 40 litros da farinha. Cada fardo é comercializado a R$ 40. O título de melhor cacau do Brasil transformou a propriedade em referência. O que era plantado por esporte virou uma vitrine tecnológica que agora fornece genética para todo o estado. No coração da Amazônia, o Acre vem fortalecendo cada vez mais um novo símbolo de desenvolvimento, o café acreano. Um cultivo que cresce, gera renda e conquista o mundo. Aqui na propriedade do Seu Paulo são 6.000 pés plantados em 4 hectares. Por aqui a gente pode encontrar o açaí Pai d'Égua, que é esse daqui, o açaí nativo do Pará. A iniciativa segue os princípios da economia circular, transformando um resíduo abundante em um produto de valor comercial. No meio do lago, o trabalho começa antes do sol esquentar. É daqui que sai o sustento de 15 famílias. No Parque Aquícola Sucupira, em Palmas, a piscicultura virou fonte de renda há mais de 10 anos. O camarão Vanamei é conhecido pela resistência e pela capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais. Chutney de amora. Dá origem ao sabor dessa semana, eu trago um molho feito com amora para uma carne de porco, direto do sítio da Dona Ivoni, pegando essa matéria-prima maravilhosa e rica com produtividade aqui na nossa terra e criando uma receita diferenciada para levar até a casa de vocês. É aqui no NC Agro, no Grupo Norte. A gente começa o programa de hoje falando em tradição no Pará. A farinha de tapioca está presente na mesa do paraense e é produzida na região metropolitana de Belém. Mas é importante ressaltar que este é um trabalho que tem como base a agricultura familiar. Um dos mais importantes polos de produção de farinha de tapioca do Pará fica distante cerca de 60 quilômetros da capital, Belém. Na Vila de Americano, distrito de Santa Isabel, no Nordeste paraense, existem várias comunidades que produzem o alimento para si e para os outros. E essa história nasceu no século XX com José Miguel, um norte-rio-grandense que aprimorou a mandioca em formato de farinha. Meu avô, quando ele vinha do Rio Grande, em 1940, 43, ele chegando aqui na Vila de Americano, ele pegou 3 lotes de terra agrícola. E nessas terras ele começou a plantar mandioca, e cultivar. E dali tirar todo o seu sustento. Então ele viu um certo dia que o que sobrava do beiju era crocante. Então ele começou a fazer em pequena escala, só para o consumo próprio. E daí ele começou a aprimorar essa produção em pequena escala e começou a levar para o mercado de São Brás, Batista Campo. Na época ainda era linha de trem, em 1943. Então ele começou a levar essa pequena produção. Na verdade era uma farinha dura, não era agora como hoje, crocante, E aí aí surgiu o descobrimento. Zé Ribamar é neto de Zé Miguel e há mais de 30 anos segue os ideais do avô, produzindo e mantendo a agricultura familiar na comunidade Ferreira Pena. Ela deu um grande avanço, deu um salto aí muito grande, Depois que a gente começou a aprimorar as máquinas, geralmente são sim mecanizadas. Antes a produção era artesanal, forno a lenha, que hoje não é permitido queimar lenha, A gente usa agora o caroço de açaí, que é bem viável, menos poluente. Então eu acho que ela subiu em faixa de 60% aí a produção e também o consumo disparou. Ainda no distrito, na comunidade Manuel Sebastião, existem pelo menos 9 famílias que também vivem da agricultura, na produção de macaxeira e na transformação em tapioca. E uma delas é a do seu Antônio. O cearense tem na farinha da mandioca
o sustento desde 2004. Para a farinha de tapioca terminar bonita assim, olha, dentro desse pacote, crocante, quentinha, ela precisa passar por um longo processo. São pelo menos 48 horas de produção, que compreende 7 etapas. Bora conferir? A fécula da mandioca vai para o tanque ser molhada. Lá ela fica por 12 horas. Em seguida, fica suspensa, assim, escorrendo por mais 24 horas. Passado esse tempo, é a vez de ser triturada. Na sequência, os caroços são separados, vão para o forno para estourar. Depois, peneira. No fim, embalagem para chegar à mesa do paraense. A produção começa às 7h30 da manhã e segue até 5 horas da tarde. Por dia, em média, a fábrica produz 200 fardos e cada um com 40 litros da farinha. Cada fardo é comercializado a R$ 40. Período do verão, que tem a ver com a safra do açaí, a gente consegue produzir por semana 200 sacos, 300 sacas de farinha de tapioca, né? E é de acordo com os pedidos que temos. Não adianta produzir se não tem, né? Não tem venda, né? Não tem pedido, né? Nestas comunidades, as fábricas são uma extensão das casas e das famílias. Por aqui, todos são parentes ou amigos. A Sâmila é amiga e está ajudando como empacotadora há 6 meses. É trabalho que não acaba mais. Todo o processo de produção de farinha de tapioca na Vila de Americano é supervisionado pela Emater, que além de orientar, ainda faz o meio de campo para que o produtor se legalize e busque créditos. Por todo tipo de créditos, benefício, crédito rural para a produção, alimentação escolar, também participa da alimentação escolar, né, o PNAE. Então a gente trabalha com isso, fazendo os projetinhos, emitindo o cadastro ambiental, o cadastro de agricultor familiar, que eles têm agora, né, a antiga DAP, e eles têm acesso a todas as políticas com esse documento. Toda a farinha com selo de qualidade Emater e Adepará vem sinalizada na embalagem. Isso significa produção referendada. Pode meter ficha. A produção da farinha de tapioca é um pilar cultural aqui no Pará, que movimenta a economia não só da Vila de Americano, em Santa Isabel, como de outras regiões também. É algo que já faz parte das gerações, é algo típico da culinária paraense. E por onde se vai, sempre tem um paraense com a sua farinha por perto. Farinha com selo de qualidade e que é uma delícia, né, Bianca? E o cacau da cidade de Buritis, no interior de Rondônia, é destaque com premiação nacional. Hoje vamos conhecer a história do agricultor Mauro Celso Taufer, que une trabalho e conhecimento para produzir amêndoas de excelência. E o segredo desse sucesso vai muito além do campo. Passa pelo domínio de todo o ciclo produtivo, da muda ao chocolate refinado. A nossa equipe foi lá conferir como essa alquimia acontece. O que começa como um esporte, um passatempo entre fileiras de terra, pode florescer em algo extraordinário. Em Buritis, interior de Rondônia, Mauro Taufer provou que a curiosidade, quando regada com persistência, tem sabor de chocolate premiado. Há 8 anos, a paisagem era outra. O café e a pecuária dominavam, até que um dia de campo mudou o destino desta propriedade. Então, a gente iniciou esse plantio de cacau fez 8 anos que a gente teve no dia de campo, né? Na fazenda do seu Cláudio Coimbra, na região de Italilândia. Aí a gente gostou muito da lavoura do homem, né? Conversamos muito com o seu Cláudio. Aí foi aonde nós interessamos. Ele correu atrás, buscou essas mudas, veio direto da Bahia, na época mais difícil ainda, né? Veio de avião até Porto Velho, levou para a fazenda dele, de lá que retornou. Quando chegou aqui, chegou as 4 variedades, que foi o BN34, SJ02, PS1319 e CCN51. Mas o caminho entre a muda e a excelência não foi em linha reta. No início, o solo fértil de Rondônia testou a resiliência de Mauro. Sem a técnica, o sonho quase secou. A gente plantou o cacau e gostamos muito, entendeu? Nós começamos ali, chegou 2.000 mudas, plantamos essas 2.000 mudas, morreu bastante, falta de
conhecimento, cuidado técnico, né? E na época, então até a gente chegar ao técnico para dar o suporte demorou um pouco, né? A gente não tinha o interesse, nunca nós imaginou de plantar o cacau, plantamos por esporte, né? E chegar no ponto que está hoje, né? Quando compramos uma barra de chocolate no supermercado, não imaginamos que o processo começa exatamente aqui, na lavoura de cacau. Mas essa não é qualquer lavoura. A gente está na lavoura do Mauro Taufer, cacauicultor que já foi campeão diversas vezes da melhor amêndoa de cacau do Brasil. Mas para chegar a esse título, Mauro precisou entender o que cada árvore pedia. E ele entendeu. Hoje, a propriedade é um laboratório vivo de diversidade. Cada pé de cacau tem um propósito, uma nota sensorial, um destino final. Ó, esse cacau aqui é o PS 1319. Desse daqui, nós fomos premiados em 2024 com Brand. Então nós fizemos a mistura desse daqui com o CCM 51 e o SJ02. Para o técnico que acompanha essa evolução, o segredo do sucesso de Mauro não está em apenas um fator, mas na harmonia entre a natureza e o cuidado humano. Eu acredito que o diferencial da amêndoa de cacau, ela está relacionada, é claro que é solo e clima. Eu acho que tudo vai fazer parte, né? Desde do manejo da planta, poda na época certa, adubação correta, tudo isso faz parte do diferencial da amêndoa de qualidade. São diversas variedades, aqui no seu Mauro mesmo ele tem aqui em média 5, 6 variedades diferentes, né? Para os especialistas que trabalham na questão do cacau, eles alegam que tem uma variedade que ela é mais rica em manteiga, tem outra variedade que é mais adocicada, tem outra variedade que é mais resistente a pragas e doenças. Então essa é a questão de ter diversas variedades. Mas a qualidade exige rigor. Da colheita ao armazenamento, o processo é quase uma alquimia que depende até da previsão do tempo. E da lavoura a gente colheu, vai para o barracão, do barracão vem para a casa de fermentação, ele fica fermentando de 6 a 8 dias, depende o clima como tá. Todo esse rigor foi colocado à prova em 2025. Entre mais de 100 amostras de todo o Brasil, lá estava o cacau de Buritis. A expectativa era modesta, mas o resultado foi gigante. Então a gente estava esperando o terceiro lugar. Rapaz, pelo menos o terceiro lugar nós temos de ficar. Saiu o terceiro, saiu o segundo, nada, e eu já tinha ficado triste, né? Aí quando abriu a tela, abriu nós, primeiro lugar. Aí foi muito surpresa, entendeu? Foi muito emocionante. O título de melhor cacau do Brasil transformou a propriedade em referência. O que era plantado por esporte virou uma vitrine tecnológica que agora fornece genética para todo o estado. Então, Mauro, agora a gente sai aqui de onde tudo começou, há 8 anos atrás. Isso. Para uma nova etapa que o senhor está produzindo aqui na sua propriedade. É isso, que é as mudas, né? Plantemos, aí o pessoal gostou do cacau, a alta produção. Aí veio a encomenda das mudas, a partir de 3 anos, né? O pessoal viu muita produção encomendando muda, né? Foi aonde nós abrimos o viveiro, coloquemos as mudas, entendeu? E hoje nós temos uma escala grande de muda de cacau, que é esse viveiro aqui, ó. Produzindo aí em média de 100, 120 mil mudas por etapa, por ano, né? Depois de sair do viveiro, enfrentar o sol quente e passar por todos os processos de secagem, o produto final que a gente tem, ó, é esse daqui. Um chocolate que é feito não apenas de cacau e açúcar, mas que carrega a história de uma família. Mauro Taufer ensinou que a sustentabilidade e o padrão de qualidade caminham juntos. Em cada amêndoa que sai de Buritis vai um pouquinho da história de Rondônia e a certeza de que o melhor chocolate do mundo tem raízes profundas na nossa terra. E que exemplo, não é? É Rondônia exportando tecnologia e valor agregado a partir da nossa agricultura familiar. Agora vamos conferir aquele recado do Sicoob Amazônia.
A jornada no campo nunca foi fácil. Aqui dentro do Buriti eu vim com força e vontade de trabalhar, praticamente terra não tinha nada. Para iniciar um plantio não é fácil, fica muito caro. Bom, a gente lá no Paraná, a gente trabalhava em áreas pequenas, né? Quando a estrada fica estreita, a gente busca caminhos. Quem não tem o recurso próprio hoje para adquirir, fazer um plantio que procure o Cicobi Amazônia, vai lá tirar o seu recurso e continuar fazer um plantio que vai dar muito lucrativo, tá? E foi aí então que a Cicobi ajudou a gente com o custeio da lavoura para a gente iniciar o plantio. Cooperar é transformar o sufoco em impulso para girar. Eu não conseguia acompanhar a minha primeira irrigação, o Cicobi que me ajudou. Então, quer dizer, a cooperativa ajudou 100% nessa parte. Foi no Cicobi Amazônia, chegamos lá, conversamos e rapidez já liberou o crédito pra gente. A Cicobi Amazônia gira com quem produz e o agro gira com a Cicobi Amazônia. Olha, a gente sabe que grandes conquistas nunca são trilhadas por uma pessoa só, né? Tudo começa de verdade quando a gente decide crescer lado a lado. Na Cicobi Amazônia, a cooperação é mais do que um conceito, é o motor do progresso. Não importa se você está no coração do campo ou na agitação da cidade. A cooperativa de crédito está com você no Amazonas, em Rondônia e em Roraima. Sempre com o compromisso de impulsionar o desenvolvimento real, entregando soluções financeiras completas, seja para você, para sua empresa ou para o produtor rural. De consórcios a seguros, a linhas de financiamento sob medida, tudo o que você precisa. Porque quando a comunidade prospera, todo mundo cresce junto. E você também pode fazer parte disso tudo. Abra sua conta e seja um cooperado Cicobi Amazônia, a força da união do Norte. E agora, vamos para um próximo bloco e nós vamos mostrar a produção de açaí em Roraima, o uso de tecnologia na produção do café no Acre e ainda o processamento do caroço de açaí em carvão. Agora o assunto é a produção de café, que tem transformado a realidade de produtores do estado do Acre. A implantação de novas tecnologias e incentivos tem fortalecido a expansão desse segmento. No coração da Amazônia, o Acre vem fortalecendo cada vez mais um novo símbolo de desenvolvimento, o café acreano. Um cultivo que cresce, gera renda e conquista o mundo. O governo do estado, por meio da Secretaria de Agricultura, tem incentivado o cultivo de café com políticas públicas de fomento, assistência técnica e acesso ao crédito. Com esse apoio, o Acre vive um verdadeiro renascimento da cafeicultura. Hoje, o estado já conta com centenas de hectares plantados e com o Complexo do Café, fruto de investimentos próprios da Cooperativa de Cafeicultores e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. Em Rio Branco, a produtora Gabi viu no café uma nova chance de prosperar. Com o apoio da assistência técnica e do incentivo do governo, ela transformou um pequeno plantio familiar em um empreendimento sustentável. E é muito bom, né, ter um agrônomo para ajudar e apoiar, porque o produtor sem ter o apoio, ele consegue, mas é mais difícil, né? Em Acrelândia, o produtor Vanderlei de Lara é outro exemplo de sucesso. Ele faz parte do grupo que tem elevado o padrão do café acreano, com manejo sustentável e qualidade reconhecida em nível nacional, até porque ele foi o primeiro a acreditar no plantio de café no estado. Eu estou na cafeicultura há 26 anos e já cheguei aqui em 98 e comecei a mexer com café. Na época era café de semente, seminal. Aí foi em 2012 nós comecei a mexer com os cronal. E parceria com o Sebrae e Senai, vai fazer 3 anos agora de parceria. Rapaz, já teve muita coisa boa que aconteceu, está acontecendo. A realização do Quali Café chega para o produtor como valorização e incentiva a produção, onde agora muitos também passaram a inserir dentro da sua produção o café. Lembra da Gabi, a jovem no início dessa reportagem? Ela foi uma das participantes e relata a experiência
de se classificar logo na primeira colheita da sua propriedade. Esse ano tivemos nossa primeira colheita, né? E fizemos parte do concurso Qualifica Café, que ficamos entre os 15 melhores produtores de café, né? E com isso vai proporcionar uma viagem para BH, que isso me deixa muito feliz. A Secretaria de Agricultura do Estado vem fomentando ações junto aos produtores, o que tem tornado maior o interesse pelo segmento. No intuito de alavancar a cafeicultura, o governo do estado do Acre, através da Secretaria de Agricultura, vem fomentando a cadeia produtiva através de entrega de mudas, calcário, fertilizantes, cursos e capacitações. E a gente tem mesmo várias histórias de produtores que estrearam no Quali Café e já conseguiram fazer um café especial, né? Café acima de 80 pontos é café especial. Então, para a gente é motivo de alegria e de acreditar cada vez mais que sim, o Acre preserva, mas sim, o Acre também produz cafés de qualidade, com histórias bonitas de produtores de superação. Do campo à xícara, o café acreano é mais que um produto. É o resultado de trabalho, união e orgulho. Um sabor que nasce na Amazônia e conquista o mundo. Um produtor de Cantá, interior de Roraima, tem se destacado na produção de açaí. Com um sistema de irrigação de qualidade e constância nas atividades, a produção tem ganhado o Brasil. De cima é possível ter uma ideia da grandeza do terreno. Cada área ocupada pelas folhas verdes dos galhos de açaí mostra o resultado de 5 anos de trabalho do seu Paulo Serra. Ele maneja o açaí aqui neste sítio, localizado no município de Cantá, interior de Roraima, há 5 anos. Ele apostou no fruto para montar a empresa Açaí do Serra. Tudo começou de forma muito espontânea depois que os açaizeiros frutificaram para muito além do que a família do Paulo estava consumindo. Quando começou a dar açaí, foi muito açaí só para o nosso consumo. Aí foi que me despertou a questão de ganhar dinheiro com açaí. Entendeu? Aí eu pensei em implantar a nível comercial. Seu Paulo investe nesse terreno há quase 40 anos e tem um açaí como carro-chefe de vastas plantações. O manejo das variadas plantas e frutos melhoram de acordo com a evolução na aquisição de equipamentos. No crescimento do açaí, equipamentos de irrigação são fundamentais para molhar o solo e espalhar os nutrientes pelo fruto. E na hora de colher, ele usa a curica, que é esse grande ferro para economizar tempo. Aqui na propriedade do seu Paulo são 6.000 pés plantados em 4 hectares. Por aqui a gente pode encontrar o açaí Pai d'Égua, que é esse daqui, o açaí nativo do Pará, e a partir do ano que vem o seu Paulo pretende iniciar o plantio do açaí precatório, que segundo ele permite uma colheita mais próspera, chegando a 22 toneladas por hectare. O mundo quer açaí. E já não tem mais açaí no Pará. O pessoal pensa que qualquer coisa no Pará, o açaí do Pará está todo comprometido. E é extrativismo. O extrativismo, ele tem época que dá e tem época que não dá. Então no Pará já está no 2º ano que o açaí caiu de produção. Por quê? É extrativismo, eles não adubam, não irriga. Então o açaí até no Pará agora eles estão plantando. Se quiser colher açaí de maneira correta, num período certinho, tem que plantar. A produção de açaí em Roraima tem avançado significativamente, impulsionada por práticas de cultivo adaptadas às condições locais, como a irrigação, e por investimentos em inovação tecnológica. Atualmente, Roraima está entre os 5 maiores produtores de açaí do país e possui grande potencial de crescimento. Roraima apresenta grande potencial produtivo com estimativas de até 10.000 quilos por hectare, a partir do 6º ano do cultivo. Contudo, desafios como a dependência da irrigação tornam fundamental o uso de sistemas eficientes para auxiliar os produtores. A legislação estadual oferece incentivos financeiros e facilita o acesso a linhas de crédito, garantindo recursos para o manejo adequado e irrigação. O
caroço de açaí representa cerca de 80% do fruto e, na maioria das vezes, acaba descartado após o processamento da polpa. No Amapá, uma iniciativa inovadora encontrou uma solução sustentável para esse resíduo. Uma empresa local está transformando o caroço do açaí em carvão ecológico, reduzindo impactos ambientais e criando novas oportunidades dentro da bioeconomia amazônica. Depois que a polpa é retirada, o caroço do açaí costuma virar apenas resíduo. Mas foi justamente nesse material abundante que 2 empreendedores amapaenses encontraram uma nova oportunidade. A empresa Carvão de Açaí transformou o que antes era descartado em um produto sustentável, carvão ecológico utilizado em churrasqueiras e outras aplicações energéticas. Na verdade, a ideia principal não era o foco no caroço de açaí, e sim no fino de carvão vegetal. A gente já tinha uma empresa que trabalhava no segmento aqui no estado, e a gente tinha esse problema de ter na nossa produção muito finos. Então, basicamente, a ideia partiu através disso, resolver esse problema, e aí, estudando mais a fundo o mercado, a gente conseguiu ver que o caroço de açaí também era um produto que tinha um descarte incorreto, dava para ser produzido carvão. Depois que o açaí é processado, grande parte do que sobra é o caroço da fruta. Aqui, esse material que seria descartado passa por um processo de reaproveitamento e se transforma em carvão ecológico, uma alternativa sustentável que também ajuda a reduzir o impacto ambiental. O projeto foi idealizado por Alex Pascoal e pelo pai, Edson Marques. A proposta é reaproveitar o caroço do açaí e diminuir a dependência da madeira usada na produção do carvão tradicional. O material passa por etapas de secagem e carbonização até se transformar em um produto energético com maior durabilidade e menos emissão de fumaça. Hoje, o nosso processo é um processo totalmente ecológico e sustentável. A produção de carvão vegetal contribui com o desmatamento e emissão de gases poluentes. Já a gente está transformando todo esse processo em um processo ecológico e sustentável, utilizando uma matéria-prima reaproveitada e utilizando os fornos ecológicos para a carbonização do caroço de açaí, não emite gás poluente. A gente tem a parceria com a Amazon Biopest, faz todo esse trabalho com as batideiras, com a indústria de açaí, faz esse recolhimento desse caroço, desse resíduo, e carboniza, e a gente já faz todo o processo subconsequente, né, do carvão. Mas também a gente, como empresa, a gente já está entrando em parceria com várias indústrias, né, de açaí, para que a gente consiga já esse resíduo e poder também fazer nosso próprio forno, que a gente está em desenvolvimento. Então, um forno ecológico contínuo. Uma solução que une inovação, sustentabilidade e ainda fortalece a bioeconomia da Amazônia. A iniciativa segue os princípios da economia circular, transformando um resíduo abundante em um produto de valor comercial. A inovação também tem ganhado espaço em eventos de empreendedorismo e tecnologia, ampliando a visibilidade da marca e atraindo novos parceiros. Sim, a gente já conversou mês passado com um potencial cliente que também já faz a distribuição para a Europa. E ele se interessou no nosso produto e a gente está só correndo agora atrás da certificação que eles pedem, né? Basicamente, a gente participou de uma feira no Sebrae, que era o Startup 20. E durante essa exposição, a gente conheceu um distribuidor que já fazia a distribuição de alguns produtos para lá. E aí ele se interessou no nosso produto, veio aqui, conheceu a nossa fábrica, levou algumas caixas para mostrar para potenciais clientes, e aí o pessoal gostou e a gente comercializa hoje através desse distribuidor. O carvão produzido no Amapá já ultrapassou fronteiras e chegou à Guiana Francesa, mostrando que a inovação amazônica pode transformar resíduos em oportunidade e levar sustentabilidade para além da região. Logo depois do intervalo, tem o crescimento da piscicultura no Tocantins e a produção de camarão em João Pessoa, na Paraíba. No
Agro de hoje, vamos receber a participação do Glauco Cortez, engenheiro agrônomo e doutor em produção vegetal, com ênfase em climatologia agrícola. O início da estação do outono na grande maioria da região norte marca uma transição para chuvas mais intensas. Mas padrões como o El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, tendem a alterar essa situação, causando alguns períodos de estiagem. A previsão do tempo para essa próxima semana indica um clima quente e úmido, com chuvas frequentes, de intensidade moderadas a fortes, típicas desta estação, com volumes elevados em algumas áreas dos estados do Pará, Amazonas e Rondônia. Existe risco de temporal, principalmente nos estados de Pará e Amazonas. O início da formação do El Niño, que tende a se intensificar até a metade do ano, pode alterar essa situação, promovendo algumas secas no futuro. Essas condições de tempo previstas para a próxima semana tendem a gerar alguns riscos específicos para as culturas agrícolas. Por exemplo, culturas como mandioca e arroz, essas chuvas são ideais para o desenvolvimento radicular e para o enchimento dos grãos, mas as condições de alagamento em solos argilosos podem causar podridão radicular. Já para as culturas anuais como milho e soja, esse período seco inicial favorece a colheita sem muitas perdas. Para as culturas como cacau e açaí, umidade e temperaturas elevadas otimizam a polinização e a frutificação, mas deve haver um monitoramento para doenças fúngicas, como por exemplo a vassoura de bruxa. Na fruticultura, esse período mostra condições favoráveis ao desenvolvimento das plantas, mas os temporais podem derrubar frutos imaturos. Assim, os próximos dias oferecem condições positivas para a agricultura na região norte, mas exigem uma vigilância contra excessos hídricos no solo. Obrigada, Glauco. Até a próxima. Agora vamos mostrar a piscicultura em tanques-redes no Tocantins, que sustenta dezenas de famílias. Nesse primeiro episódio, vamos conhecer melhor como o projeto começou e os desafios que os piscicultores enfrentam. No meio do lago, o trabalho começa antes do sol esquentar. É daqui que sai o sustento de 15 famílias. No Parque Aquícola Sucupira, em Palmas, a piscicultura virou fonte de renda há mais de 10 anos. São cerca de 60 toneladas de peixe por ano. Eu estou aqui desde o início, de 2015, porque nós recebemos a lâmina d'água em 2013, mas nós só tivemos acesso ao parque, nessa área, essa lâmina d'água para a gente criar o peixe em 2015. Então, nesses 11 anos, nós estamos aqui trabalhando, criando peixe e morando aqui no meio da rua, como vocês veem aqui, Nós não temos área seca, que é um dos nossos desafios para fazer a logística do projeto, que é um projeto federal e que o Parque Aquícola, para nós produtores, ribeirinhos produtores aqui, pescadores produtores, para nós deu certo. Maria Luísa diz que conta com a ajuda de 5 pessoas da família na rotina do dia a dia. Mas com as dificuldades na estrutura e a falta de apoio, é difícil até conseguir mão de obra. Para aumentar a produtividade, a tecnologia virou aliada. A Embrapa desenvolveu um modelo de cultivo em tanque-rede que melhora o controle e reduz perdas. Esse caso aqui, especificamente, é o Parque Aquícola Sucupira, que são áreas sociais, cada pequeno produtor ganha um lote, uma área aquícola para produzir. Então, como a Embrapa era muito próxima do parque, era 23 quilômetros do parque, a gente nunca tinha lidado com espécies nativas em tanques-rede. Então, o pacote tecnológico hoje para tanque-rede é tilápia. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente sabia que os parques aquícolas sociais, eles poderiam produzir apenas espécies nativas. A Marinalva tem 18 tanques no lago. Por dia, usa cerca de 175 quilos de ração para alimentar os peixes. Ela conta que, além da falta de apoio, enfrenta também um problema que vem da própria água. O grande desafio que está acontecendo aqui dentro do Lago de Palmas, o mexilhão dourado, que é uma espécie que não sei se foi da China, Japão, mas sei que chegou aqui nos tanques nossos e eles estão trazendo prejuízo para a gente, porque eles estão grudando nas telas e nas telas estão fechando
as telas. Aí fica o peixe sem oxigênio, né? Que a água não está conseguindo passar. Então, em 6 meses, nós temos que trocar, tirar o peixe, né? O peixe não fica pronto em 6 meses. Então, a gente tem que estar trocando, né, de tanque para poder não afundar com o peso que ela causa na tela, vai afundando. E na próxima semana vamos saber mais sobre as espécies e o futuro da produção tocantinense. E ainda falando de produção que literalmente movimenta a economia debaixo d'água, temos no NC Agro de hoje o cultivo do camarão Vanamei, em João Pessoa, na Paraíba. Essa espécie se tornou a grande referência do Brasil pela rapidez no crescimento e, claro, pela excelente aceitação no mercado. Mas para chegar à mesa com qualidade, o manejo é rigoroso. O monitoramento constante da água, a oxigenação e a tecnologia de ponta são fundamentais para garantir o peso ideal do produto. Nossa equipe do Nordeste foi conferir de perto como funciona esse ciclo. No campo, a produção de alimentos vai muito além da terra. Aqui, o que movimenta a economia nasce na água. Estamos na Fazenda Jatobá, onde o protagonista é um dos produtos mais consumidos no Brasil e no mundo, o camarão Vanamei. De rápido crescimento, alta adaptação e excelente aceitação no mercado, o Vanamei se tornou referência na produção de camarão do Brasil. Aqui na Fazenda Jatobá, o camarão Vanamei é feito com muito planejamento, técnica e manejo rigoroso. São 15 viveiros de produção, que chega na fase larval e fica até manter o peso ideal para a comercialização. O processo começa com a introdução da pós-larvas nos viveiros. A partir daí, uma série de fatores passa a ser monitorada diariamente. Qualidade da água, oxigenação, alimentação e densidade do povoamento. A densidade é um dos pontos chaves para garantir crescimento saudável e qualidade do produto final. O camarão Vanamei ele se destaca hoje no Brasil, né, por causa da sua velocidade de crescimento. Então é um camarão que ele suporta você fazer um alto povoamento no seu viveiro, que é um camarão de forma intensiva, que vai fazer com que você tenha uma produtividade maior e tire esse camarão mais cedo. Então você aumenta a tua rotatividade. Por isso que o camarão ele chama tanta atenção, o Vanamei, por causa desses aspectos. O camarão Vanamei é conhecido pela resistência e pela capacidade de adaptação a diferentes condições ambientais. O controle da temperatura da água, níveis de oxigênio, salinidade e alimentação balanceada são determinantes para que o camarão atinja o peso ideal, entre 10 a 20 gramas. Estamos bem próximo aqui a um dos viveiros. As larvas, elas já vêm direto para cá? Como é que funciona? Isso. A nossa criação de camarão é uma criação direta. Então a larva ela vai vir para cá, já vem para o viveiro e vai ficar todo o processo nesse mesmo viveiro. Mas tem algumas fazendas que elas têm berçário e às vezes tem até race. O que é isso? Vai ser um viveiro menor, né, onde vai ter mais atenção sobre esse camarão, porque você vai ter uma quantidade maior de camarão por metro quadrado ali. Com isso você ganha o quê? Você vai ganhar o seu tempo de cultivo. Porque enquanto ainda tem um viveiro que está com camarão ainda não foi despescado, ele já começou a crescer num berçário ou num race. Mas não é o caso aqui da nossa fazenda. Aqui essa larva ela vai vir para aqui, quando ela chega, ela já vai direto para o viveiro. Eu estou com um camarão na rede e a gente vai pesar essa amostragem que foi o que a gente pescou através da tarrafa. Então quando a gente pesar ela, depois que eu pesar eu vou contar quantos camarões tem. Quando eu contar esse camarão e dividir pela pesagem, aí eu vou saber qual é o tamanho que esse camarão tá. Até porque você estava explicando, né? São uma certa quantidade que você coloca de larvas, mas não sabe se de fato vai produzir as mesmas quantidades. Exato. Eu não sei se eu tenho 100% de sobrevivência dele. Eu não sei se o que ele está comendo de ração é o suficiente ou não para aquilo que eu povoei. Então essa amostragem é que vai me dar uma aproximação do que está acontecendo aqui. Em média, a fazenda consegue realizar vários ciclos ao longo do ano, aproveitando o planejamento estratégico e as condições climáticas favoráveis da região. O Brasil registra um crescimento no consumo de camarão tanto no mercado interno quanto nas oportunidades de exportação. O potencial econômico da atividade é significativo, especialmente quando há um investimento em tecnologia, manejo adequado e gestão eficiente. Quanto mais a criação de camarão se tornar
um alimento popular chegar em várias pessoas, em várias casas, quanto mais isso se expandir, quanto mais for divulgado, e essa divulgação de mostrar o cultivo do camarão, né, ajuda muito a gente nesse processo também, vai fazer com que aumente ainda mais, né, a gente tem muita margem para crescer em relação ao cultivo de camarão no mercado brasileiro. Em relação à produção da fazenda, para onde vai essa produção? Então, as pessoas compram aqui e dependendo muito, ela já chegou aí para o Rio de Janeiro, já chegou aí para São Paulo, depende do fornecedor que está comprando da gente. Né? A gente, nesses últimos dias, chegou a fazer uma venda para Maceió, né? E às vezes são vendas locais. A maior fica aqui na Paraíba mesmo ainda, do nosso cultivo. Após atingir o peso ideal, o camarão segue para o processo de comercialização. Da fazenda, ele vai direto para abastecer mercados, distribuidores e restaurantes. Do viveiro para a mesa. E daqui a gente vai para um breve intervalo e na volta você vai ver a última reportagem da série sobre a comunidade no Caramuri e uma receita que une o doce e o salgado com a mistura do lombo suíno e a geleia de amora. E chegamos ao último episódio da nossa série especial do NC Agro em São Francisco do Caramuri, no Amazonas. A comunidade, que é referência no abacaxi mais doce do país, também tem foco na preservação ambiental e no turismo de pesca esportiva. O repórter Walter Frota mostra como o tucunaré está gerando renda e transformando a economia local, com a floresta em pé. Vamos acompanhar. São Francisco do Caramuri, na região metropolitana de Manaus, já é conhecida por produzir o abacaxi mais doce do Brasil. Mas nos últimos anos, outro potencial vem chamando a atenção: a pesca esportiva. Em meio ao rio de água escura e áreas de igapó, o cenário natural se transforma no ambiente perfeito para um dos peixes mais admirados do mundo, o tucunaré da Amazônia. A força, a agilidade e a beleza do tucunaré atraem pescadores de várias partes do país. Aqui a experiência vai muito além da captura, é um contato direto com a natureza amazônica. Bocão. Olha o olhão. Olha o olhão aí. Vambora, garotão. Vamos? Por aqui, grupos de turistas vindos de várias regiões do Brasil saem em busca de lazer. Mas acabam encontrando muito mais. Uma experiência única com a Amazônia, com a natureza preservada e a cultura local. Jogar isca, trocar isca, superfície, meia água, jogar dentro do mato. A gente não está na temporada, mas o lugar é espetacular. E soltar o braço porque pegar um peixe desse é maravilhoso. Com o aumento da procura pelos turistas, Caramuri começou a se estruturar. Bom, aqui na comunidade, o turismo é muito desenvolvido. Em várias partes existe uma pousada. E a pesca esportiva aqui está sempre em primeiro lugar. Seja bem-vindo à pousada Caramuri Ecofishing. Vamos nessa. Hoje já conta com pousadas que recebem os visitantes, algumas flutuantes e outras às margens desse lindo rio. Mas o que elas têm em comum? Uma vista privilegiada da natureza e toda a sua exuberância. Esta é a Caramuri Fishing Pousada, que oferece chalés climatizados, com capacidade para até 5 pessoas. A estrutura foi pensada para garantir o conforto em meio à floresta. Trazemos cliente de outro lugar, né? E a gente defende aqui o tucunaré, faz a pesca esportiva. Também temos o maior cuidado, né, com a preservação do nosso rio. E é um ramo muito bom que hoje, graças a Deus, envolve bastante movimento na comunidade. O crescimento da pesca esportiva também reflete diretamente na comunidade. São novas oportunidades de emprego e geração de renda, fortalecendo a economia local.
No rio, o espelho do céu e o silêncio vivo da floresta. A Amazônia revela mais do que passagem, revela caminhos. Aqui em São Francisco do Caramuri, a pesca esportiva une tradição, sustento e preservação. Um equilíbrio onde a natureza continua sendo protagonista e o futuro uma construção coletiva. Uma bela maneira de encerrar essa jornada. O exemplo de Caramuri mostra que a Amazônia pode sim aliar produção agrícola, turismo e preservação. Essa foi a série do NC Agro, revelando as riquezas e o potencial do nosso interior. E no quadro Da Origem ao Sabor tem um ingrediente colhido direto do pé, a amora. Eu acompanhei o chefe Pedro Bagatoli até a propriedade da dona Ivoni e comi muita amora. Tudo para ele preparar uma receita especial para você fazer no domingo de Páscoa, hein? Aí na sua casa. O lombo suíno com chutney de amora. Uma delícia! Da Origem ao Sabor de hoje começa aqui, ó, na roça, na propriedade da dona Ivani. Nós estamos em Vilhena, Rondônia. Dona Ivani, conta pra gente, hoje uma visita especial aqui para mostrar como é a sua produção de amora. Quanto tempo demora para ela ficar nesse ponto, nesse tamanho, coisa mais linda? Da floração até aqui, ó, 45, 50 dias, depende muito também o clima, né? Mais quente, mais rápido, quando dá os dias mais frios, ela demora um pouquinho mais. E é isso aí, quem transforma essa delícia aqui, ó, é o chefe Pedro Bagatoli. Obrigada pelo convite, é uma honra pra gente estar aqui, o NC Agro presente nesse momento. Mas me conta, qual é a receita de hoje? E aí, demora 45 dias pra fruta ficar pronta, mas e a receita, é rápida? Não, eu falo que o cozinheiro é o privilegiado, não tem jeito. Obrigado, Ivani, obrigado, Carol, por estar aqui, né, a gente prestigiando a plantação maravilhosa de amora, coisa que muitas vezes a gente na Amazônia não pensa que vai ter essa produção de frutas vermelhas. E dentro da cozinha hoje nós vamos elaborar uma receita clássica que é um chutney de amora. Receita fácil, saborosa, feito tudo na mesma panela para não ter muita sujeirada também. E eu quero que você vá lá provar. Foi maravilhoso fazer essa visita, entender um pouco mais da produção do pequeno produtor, da dona Ivone e de todos aqueles que trazem os nossos ingredientes de forma com tanta qualidade, igual essa amora perfeita que nós temos aqui. Muito feliz em estar trazendo uma receita que hoje é um lombo de porco, um lombo suíno grelhado com um chutney de amora. Isso mesmo, o chutney, que é um molho, ou podemos dizer como se fosse uma compota, ou até mesmo muitos vão dizer que parece uma geleia. Muito clássico na Índia, que o mais clássico é o chutney de manga, e hoje nós vamos fazer um chutney de amora para comer com carne de porco. E a gente começa essa receita com o pé direito. Eu já dei uma adiantada, até tem umas imagens de apoio. Eu temperei o lombo suíno inteiro com chicória, o coentro da Amazônia, raspas de limão, sal, pimenta de cheiro e alho. E aí, já dei uma grelhada, uma selada na manteiga com um pouquinho de azeite na frigideira mesmo. E aí esse processo você pode fazer para finalizar no forno com o lombo inteiro. Eu aqui nesse caso vou finalizar na própria panela. E a gente já vai selar novamente agora o lombo fatiado. Como eu falei, se você quiser colocar no forno, dá. Então a manteiga na panela, deixa a manteiga derreter. Panela aquecida e a gordura aquecida, eu venho com o lombo de porco, um a um na frigideira, para terminar de dar o ponto. Deu uma olhadinha do lado, tá bem dourado? Chegou a hora de virar um por um. Com o lombo já selado, é só retirar da frigideira. Nós vamos começar a dourar o alho, a cebola, a pimenta de cheiro e nesse caso eu usei pimenta dedo de moça. Você pode utilizar a pimenta murupi. Nós vamos adicionar aqui cebola, o alho, pimenta de cheiro e a pimenta dedo de moça. Deixa dar uma dourada
Com os temperos tostados, nós vamos adicionar açúcar mascavo. Se você quiser, pode ser o açúcar cristal também. Deixa ele começar a derreter. Em seguida, suco de limão. E chegou a hora da deliciosa amora que a Dona Ivone produz com tanto carinho. Quando a amora começar a dar aquela desmanchada com o cozimento, nós vamos adicionar um pouco de água, uma xícara de água, raspas de gengibre, um pouquinho do gengibre ralado, cumaru, baunilha da Amazônia e canela em pau. Caso você não tenha o cumaru, pode adicionar canela e cravo. Agora nós vamos deixar cozinhar até chegar ao ponto ideal do nosso chutney. Então chegou a hora de finalizar já com o lombo grelhado. Eu finalizei ele na própria frigideira. Como eu falei, pode finalizar inteiro no forno também. E agora a gente vai regar por cima ou você pode servir à parte. Carol veio da colheita pra cá, né, Carol? Justo degustar depois de ter colhido junto com a Dona Ivone. E é uma alegria te receber no nosso estúdio aqui. A gente que, cada um na sua correria, não consegue estar sempre próximo e ela degustando as receitas. Mas estou muito feliz de te receber e seja bem-vinda. Obrigada. Eu só participei da colheita e agora do prato final, né? Porque ele estava aqui cozinhando. Esse é o verdadeiro resumo do trabalho que tá me matando. Que delícia! É diferente, como eu falei, pode processar a fruta ou pode deixá-la mais rústica, no caso, como eu deixei aqui o chutney. Combinou muito. Parabéns. Que bom que você gostou. Parabéns. Importantíssimo te receber aqui. Façam aí em casa, aqui no NC Agro, da origem ao sabor. Que delícia! Obrigado, Carol. Agora sim eu comecei a me dar bem nesse programa e eu já quero saber quem vai fazer essa receita. Me conta lá no Instagram do NC Agro. Muito obrigada pela sua companhia. Domingo que vem tem mais NC Agro e eu espero você. Até lá! NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira.